Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que vale a pena montar pool de liquidez na rede Ethereum? As taxas são altas, baixas? Vamos conferir aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui no Matrix Finance, que é a ferramenta que eu uso para fazer a análise de pools. Então eu já configurei aqui a Exchange Uniswap e a rede Ethereum. Coloquei o Calculation Range em 1 para um dia. E aí eu setei aqui alguns filtros, que foram incluir Ethereum, ou seja, toda pool que ele me trouxer na listagem tem que ter Ethereum. Coloquei um APR abaixo de 1000% e TVL acima de 500 mil. E ordenei pela média de taxas geradas diariamente. E aí tem aqui a lista de Ethereum SDC, Ethereum Wave, USDT e Ethereum, Ethereum Link, Ethereum Uni, Maker e etc. Eu já deixei algumas pools separadas para a gente já fazer a análise. Então vamos começar. A primeira que eu peguei aqui foi de Ethereum e ENA, tá? No 0,3%. Então vamos analisar essa pool aqui. Bom, a gente já vê aqui que a distribuição de liquidez, ela tem uma distribuição de liquidez interessante, né? Bastante uniforme, com esse pequeno pico aqui. Em termos de preço, ele tem uma boa lateralização aqui, nesse período de 30 dias, que é o Calculation Range de 30 dias, que é o que vem por padrão. E o volume, a gente vê que ele, tirando essa barra aqui, maior, ele tem até que um volume consistente. Ele deu uma queda aqui na última semana, um pouco, mas nada tão gritante assim. Ele continua com bastante consistência. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa barra aqui, diminuindo o Calculation Range. Eu tirei essa barra e a gente passa a ter um volume um pouco mais consistente. Aqui teve um período de volume menor e aqui a gente está com um volume novamente um pouco menor do que nesse período aqui. Mas é um volume ainda consistente. A correlação de Ethereum e ENA nesse período de 27 dias é de 0,67, TVL de 6 milhões, volatilidade do preço de 11%, quase 12%. Se a gente avaliar o volume dela em um dia, ela tem um volume de 1 milhão aqui para um dia, tá? Vamos voltar aqui no 27 para a gente poder ter o gráfico melhor e definir o range. Então vamos lá, se a gente trouxer aqui para a região de topo, vai dar aqui mais ou menos 30%, 32%, e na região de fundo ele fica um pouco mais próximo do preço atual, em 16%. Eu aumentaria o range mínimo para 20%, devido a ter uma volatilidade um pouco mais alta, de 11%, e diminuiria um pouco aqui esse topo para umas regiões aqui próximo de 22%. Aqui eu estaria entrando com um pouco mais de ENA, 52% em ENA e 47% em Ethereum. A gente já está com preço aqui, nessa barra aqui, que já está no topo da distribuição de liquidez. Nessa barra aqui a gente tem uma liquidez de 41 mil em ENA e 11 mil de Ethereum nesse momento. E com essa configuração aqui, com $1.000 de alocação, eu tenho 3 dólares e 82 de taxa diária em média, com a PR de 139%. Então, vamos adicionar ela no portfólio e aí eu vou aqui para a próxima pool. A próxima pool que eu tenho aqui na rede Ethereum é de Ethereum e Tau. No caso aqui é WTAU, mas é a BitTensor. Também tem uma distribuição de liquidez interessante, bem parecida com a de ENA até. Volume, ele está decrescente. Se a gente tirar de repente aqui até aqui mais ou menos, de repente ali no 20 talvez fique um pouco mais consistente, ou 14 dias. Então vamos diminuir aqui, vamos botar aqui 16 dias. Ele fica com volume um pouco mais consistente, ainda tem uma barra grande aqui, mas acho que com 16 dias dá para a gente trabalhar aqui nas faixas. Volatilidade do preço 9%, correlação 0,85%, média de volume 1,7 milhões, a média para esse período aqui. Então vamos ajustar o range. Trazer o range aqui para o topo, ele vai ficar na faixa de 16%, e para o fundo ele fica na faixa de 10%. Está um pouco mais próximo também do fundo atual. Eu aumentaria esse fundo aqui para 15%, ou até mesmo os mesmos 16% aqui de cima.
Com essa configuração, a gente também está aqui, nesse momento, nessa região aqui de distribuição de liquidez, um pouquinho abaixo do topo. Então vamos trazer o preço para o topo, nessa região aqui. A diferença não é tão grande, né? Mas com essa configuração, a gente tem, com $1.000 de alocação, uma média de 2,92 por dia com 106% de APR. Vou adicionar ela no portfólio e vou para a próxima. Próxima que eu tenho aqui, Ethereum Yondo, já está no topo da distribuição de liquidez. A distribuição de liquidez dela é um pouco mais concentrada, a gente vê que tem uma concentração maior nessa região aqui. No range de 30 dias, o volume dela, ela vinha com volume razoável, teve um volume alto nesse período e voltou a ficar com volume como estava antes. Então eu vou remover essa parte aqui, vou vir daqui para frente, diminuindo o Calculation Range. A gente vê que ela também está numa lateralização aqui, mais larga, diminuiu o Calculation Range, diminui para 13 dias o Calculation Range, e aí ela ficou com aquele volume que estava no início, e agora no final, esse volume também. A volatilidade do preço dela é de 8%, quase 8,5%, correlação de 0,86%, uma média de volume de 3 milhões nesse período de 13 dias. Então vamos ajustar o range. Trazendo o range para o topo desse período, ele fica bem próximo ali da volatilidade, né, de 9%. E trazendo para o fundo, a gente tem o fundo aqui em 9% também. Então eu deixaria esse range um pouco mais largo, dos dois, talvez 15% para cada lado. Ela continua trabalhando aqui numa lateralização, tá? E aí nessa configuração aqui, a gente tem 72% de APR, com $1.000 de alocação, mais ou menos 1,99 por dia em Ethereum e Yondo. Vou salvar no portfólio e vou para a próxima. Próxima de Ethereum Link, também tem uma distribuição de liquidez mais concentrada, assim como o Yondo. A gente vê que ela não está no topo da distribuição de liquidez, a liquidez dela está aqui um pouquinho, o topo está aqui, nessa região aqui. Ela não está no topo nesse momento. Também andando numa lateralização aqui, nesse período. Vamos olhar o volume. Teve um volume muito forte aqui, nessa barra aqui. Então vou ter que tirar bastante aqui do Calculation Range. Então, Calculation Range em 6 já passa a eliminar aquela barra enorme. Volume nesse período de 6 milhões, TVL de 26, volatilidade do preço de 6%, correlação de 0,88. Vamos ajustar o range superior, trazendo para o topo fica em 4%, trazendo para o fundo fica em 4%. Vamos aumentar aqui novamente para 30% para a gente poder trabalhar esse range. Então eu colocaria o range talvez aqui em 13%, aqui na região de fundo. Eu viria também para essa região de 13%, 14%. Agora a gente volta aqui para 6%. Vou trazer o preço para o topo da distribuição de liquidez, o Calculation Price. Então aqui no topo da distribuição de liquidez a gente fica com uma PR de 34%. É uma PR bem baixo para Ethereum Link. Não sei se eu montaria essa pool. Com $1.000 fica com 0,94. Isso aqui na rede Ethereum. A gente tem Ethereum Link em outras redes. Talvez seja melhor em outras redes, mas como nesse vídeo eu estou falando da rede Ethereum, essa é a Ethereum Link aqui na rede Ethereum. Eu vou adicionar ela no portfólio, mas realmente eu não sei se valeria a pena. Vamos para a próxima. Próxima que eu tenho aqui é Ethereum Desync. Vamos olhar aqui o gráfico. Ela também está numa lateralização aqui, um pouco mais larga, não passando dessas regiões aqui e nem dessa. O volume, ela tinha um volume pequeno, cresceu bastante, depois ficou pequeno de novo nesses últimos períodos. A média de volume nos 30 dias é de 137, mas a gente vai olhar aqui removendo essas barras maiores e vindo aqui para sei lá, 7, 8 dias talvez, para poder ter uma noção. Mas vamos primeiro ajustar o range, trazendo aqui para a região de topo. A gente tem 20% para cima, 21% para baixo, 22% para baixo, e vindo até esse fundo aqui. A volatilidade do preço nos 30 dias é de 13%, então vamos ajustar aqui o volume para poder ter uma ideia. Eu vou colocar 7 dias, o volume passa para 49%, a correlação cai bastante, vai para 0,19%, volatilidade do preço em 7%. Nessa configuração aqui, a gente tem
uma estimativa de 2,68 por dia, com $1.000 de alocação, 97% de APR. Como a gente pode ver, os volumes estão baixos ainda. Eu vou adicionar ela no portfólio e vamos olhar o portfólio. Bom, esse aqui é o portfólio que a gente acabou de montar, com 5 pools. Então a gente pode ver aqui, com $5.000, a gente teria 90% de APR, 7,5 por mês, mais ou menos, uns $12 por dia, aproximadamente, de taxas, tá? Com 5 pools. E aí a gente percebe o seguinte: o gas do Ethereum, ultimamente, ele tem estado abaixo de 1 Gwei, chegando aqui em 4 Gwei, mais ou menos. Ele chegou aqui em 3,73 no dia 10 de março. A gente tem estado com ele bem baixo, mas a gente sabe que para a geração de pools, que usa essa parte aqui de NFT e etc., ela tem uma cobrança um pouco mais cara. Então você imagina que você, para montar a pool, para montar cada uma dessas pools, você vai gastar, sei lá, talvez hoje, para recolher taxa uns 2 ou 3, para montar e desmontar a pool, uma média de talvez até $5. Então a gente vê que com este capital, com um capital menor, e com essa geração de taxas devido ao volume baixo que a gente vem tendo, não está compensando montar pools na rede Ethereum. Algumas pools até talvez valham um pouco mais a pena, como a Diena, que tem 140%, mas, por exemplo, você coloca essa de Ethereum Link, ela por si só gera pouco, menos de $1 por dia, então essa de Ethereum Link não compensa com um valor baixo. Essa de Ondo talvez não esteja compensando com um valor baixo. Então você tem que ter aqui pelo menos, no mínimo, em cada pool, ali um Ethereum. Então vamos dizer que o Ethereum seja de 2.000. Então eu vou fazer update em todas elas. Eu aumentei a alocação das pools para $2.000 em cada uma, que é a faixa de preço que o Ethereum está hoje, mais ou menos. A gente passa a ter $24 por dia, mais ou menos, de rendimento, com um capital alocado de $10.000. A gente continua com 90% de APR anualizado, continua baixo, continuamos com volume baixo, e no momento em que o mercado começar a andar de verdade, essas taxas vão aumentar consideravelmente. E você ter várias pools na rede Ethereum pode fazer com que você não consiga ter lucro por conta da taxa de gas. A taxa de gas pode comer todas as suas taxas geradas ali na hora de você desmontar uma pool ou de recolher as taxas daquela pool. Então, embora o gas da rede Ethereum esteja baixo, mesmo assim, talvez não valha a pena você ter mais de uma pool na rede Ethereum nesse momento por conta do volume baixo e pouca geração de taxa. Claro que você pode olhar outras pools, tem outras pools na rede Ethereum. Você pode encontrar uma que esteja gerando boas taxas, mas lembre-se de buscar ativos bons na hora de montar a sua pool, porque ela pode ficar 100% em qualquer um dos lados. Ela pode ir 100% para Ethereum, como pode ir 100% para o outro ativo. E se for um ativo que você não tem interesse, que você não gostaria de ter para hold, talvez não compense. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Faça parte da comunidade no Discord. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like e comentário. Me diz aqui nos comentários também o que você acha das pools na rede Ethereum. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.